Que o Espírito do nosso Deus nos conduza nesse momento de reflexão da sua santa palavra. Uma noite muito especial para dois casais. Nós teremos aí a bênção sobre dois casais nesta noite. Um momento muito especial, marcante na nossa vida. Acabamos de cantar, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E é importante nós começarmos a pensar, ao pedirmos a bênção de Deus. Nós estamos, em resposta, tomando as decisões de acordo com a palavra dele para que ele nos abençoe? Ou nós estamos pedindo a bênção de Deus, mas ao mesmo tempo seguindo por outro caminho? E como é que eu posso pedir a bênção de Deus se no final das contas eu estou servindo as trevas? É importante, sem dúvida nenhuma, nós analisarmos e pensarmos sobre isso. E por isso, nesta noite eu resolvi lembrar para vocês as palavras que nós utilizamos no momento de um casamento. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão lembrar e vão reviver esse momento e vão poder repensar algumas coisas que são tremendamente importantes no contexto que nós vivemos. Infelizmente, a relação de um homem e uma mulher num casamento se tornou muito banalizada. É como se nós pudéssemos, num piscar de olhos, simplesmente abrir a porta, colocar alguém para fora, como se nada tivesse acontecido. E perdemos o senso de responsabilidade. Eu falo assim, perdemos no sentido geral da palavra, de mundo, incluindo a nossa sociedade, os pensamentos modernos sobre isso. E aí eu lembro que na nossa liturgia nós começamos a cincar os noivos, tendo encaminhado devidamente esta união diante da autoridade civil. Vocês também se apresentam aqui para receber a bênção da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, esse é o primeiro passo que nós devemos sim seguir. Primeiro, nós temos uma responsabilidade social. O casamento, ele sempre é um ato público. A sociedade precisa saber, ter conhecimento de que duas pessoas, um homem e uma mulher, estão se unindo em matrimônio. E aí é importante nós darmos uma pensada em algumas coisas. Nós temos, por exemplo, um contrato. Algumas pessoas assinam um contrato chamado hoje de união estável. Essa união estável, esse contrato, ele não é um casamento, por dois motivos fundamentais. Primeiro, ele não muda a sua situação, o seu estado civil. Você pode assinar um contrato de uma união estável e na frente da pessoa sair dizendo que você é solteiro, porque de fato você é solteiro. Você assinou um contrato, mas você não está casado. Não mudou o seu estado civil. Segundo, esse contrato, geralmente ele é posto um prazo. 10 anos, 5 anos, 15 anos, enfim, quanto que o casal quiser. Mas só que isso não é bíblico. A palavra de Deus, ela diz, até que a morte os separe. Então, nós temos já, na minha visão, duas coisas que são tremendamente sérias para não aceitar a união estável como um matrimônio. Por isso a orientação, inclusive da IELB, é regularize. E se há alguma coisa para regularizar, significa que alguma coisa não está certa. Se você tem alguma coisa para acertar, é porque alguma coisa está errado. Então, pensemos sobre isso.
Hoje existe também um outro negócio que eu descobri há pouco tempo, que se chama, não é contrato, é escritura. Quem falou escritura? Escritura de casamento. Obrigado, obrigado. Escritura de casamento. O que é essa escritura de casamento? O casal vai lá, assina a escritura, eles não são casados, eles continuam com o estado civil solteiro, só que é uma escritura que não tem prazo de validade. Só que daqui, se 3 anos o casal quiser regularizar, acertar a situação, se ele tem uma escritura de casamento, então ele vai registrar. Se foi hoje, daqui 3 anos, então ele casa lá na frente com a data de hoje. A escritura possibilita isso. Mas não recomendo também ninguém a fazer isso. O correto é, de fato, pensar antes, tomar uma decisão séria, voltada de acordo com a palavra de Deus. E é claro que, graças a Deus, Ele sempre nos dá uma oportunidade de voltar e fazer o que é correto. Graças a Deus nós temos essa bênção dele que nós acabamos de cantar, e Deus nos abençoe para que a gente faça o correto. E aí ele diz, esse é um momento adequado para ouvir o que a própria palavra de Deus diz sobre o matrimônio e sua instituição. O próprio Deus disse no princípio, quando criou Adão: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Essa é uma tradução, eu não sei, eles tentaram não colocar submissão aqui, mas o termo na verdade, a metade Deus criou o homem e a mulher, um para pertencer ao outro, e os dois se completam, né? Os dois se completam. Amém. Aí, então olha só, Deus, Ele institui, Ele cria, e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele alguém que fosse, como se fosse a sua outra metade, se completa. Na verdade, os dois se completam. E é claro que esse completar, pessoal, existe aqui a união sexual. Os dois se completam. E a partir desse momento, então, como Deus pensou no ser humano, enquanto a sociedade está tão preocupada o que fazer para que as doenças sexualmente transmissíveis não passem, com uma série de fatores que eles incentivam as pessoas a terem vários parceiros, mas com cuidado, Deus está cuidando do casal de uma maneira muito especial. Ele diz, homem, não tenha outra companheira. Mulher, não tenha outro companheiro. Agora vocês foram colocados um ao lado do outro para estarem juntos, terem relações, e essa é a maneira que eu protejo, que eu cuido de vocês. Então, a bênção matrimonial, ela nos possibilita esse unir que Deus quer lá no seu coração. E Jesus, ao falar sobre o casamento, ele diz, por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz, no começo o Criador os fez homem e mulher, e disse, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Depois eu vou terminar de ler o versículo para explicar. Deus criou homem e mulher, e ponto final. Não caiam
no que o mundo quer, de que homem com homem é permitido, mulher com mulher é permitido, de seres humanos com animais seja permitido. Isso é promíscuo, isso é nojento, isso não é agradável a Deus. Nós temos textos que comprovam isso. Deus nos fez homem, mulher, macho, fêmea, assim como nos fez seres humanos, homem e mulher. Deus criou macho e fêmea, para que eles pudessem também procriar. E aqui tem algo extremamente importante. Por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Deixem pai e mãe, mas vejam que a ordem é deixar. Cortem o cordão agora. A partir desse momento, vocês estão formando uma nova família. O pai e a mãe não deixaram de ser pai e mãe. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Eles não deixaram de ser nossos pais e nós temos que continuar honrando e respeitando. Mas a partir daquele momento agora nós formamos uma nova família. Marido, mulher, filhos, e esse é um novo lar constituído e abençoado por Deus. Por isso, os pais também têm que observar algo importante. Deixe o filho, deixe a filha, agora ela tem a sua casa. Não se intrometam nos assuntos que muitas vezes é só dos dois, deixam eles resolverem, para que eles também possam amadurecer nas suas decisões à luz da palavra de Deus. E aí ele termina dizendo assim: portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Eu vejo esse versículo, essa partezinha de duas formas aqui. A primeira delas é quando vocês tomarem uma decisão, vocês verem um casal. Hoje nós temos 2 casais que serão abençoados aqui na frente do altar. Não tentam separar. Não criem fofoca, não vão lá para criar intriga entre o casal para que eles se separem. E muitas vezes se usa dessa artimanha para que o casal se separe, para que depois o interessado possa ir então buscar o seu interesse. Deus está dizendo que não separe o que Deus uniu. Cuidado quando nós nos intrometemos no casal para simplesmente criar confusão e causar separação. Deus irá nos cobrar disso também. E não separe o homem. Outra coisa é o casal de repente chegar à conclusão: eu preciso me separar, eu quero me separar. Mas a separação sempre traz problema. A separação sempre causa dores. E aí eu vou convidar os 2 casais para vir aqui à frente, só um pouquinho. Vem aqui, Dionis, Kiliane, Beatriz, Lucas. Ficam vocês desse lado aqui. Vou pedir para o Lucas e a Beatriz ficar aqui. Aqui nós temos 2 folhas unidas com cola, para representar que no momento do casamento, no momento da bênção de Deus, eles se tornam uma coisa só. Mas infelizmente a vida do ser humano ela é feita cheia de tropeços, de dificuldade. E pode chegar um momento em que o casal decida dizer: não, isso nós vamos separar. Mas toda separação traz suas consequências. Querem ver? Eu vou pedir para o Lucas e a Beatriz separar as 2 folhas, e aqui também separem as 2 folhas, por favor. Vocês podem se ajudar a ir, vão já resolvendo os pepinos de vocês aí, os problemas, tá?
Já vão resolvendo aí, porque nós vamos ver como é que vai funcionar esse negócio aí. Usa alguma estratégia ou não? Não? Vocês conversaram antes de resolver esse pepino aí ou não? Pode até virar para o pessoal aí, para eles verem a luta de vocês aí. Fica de lado aqui também, para eles poderem enxergar como é que está a situação aí. Alguém está tirando uma fotozinha aí para guardar para eles, para mostrar para mais tarde isso? E aí, tá fácil? É claro que eu caprichei na cola, tá? Eu não sou besta. Aí a Beatriz e o Lucas deram um jeito aqui. Duas histórias que se uniram, que começaram uma vida abençoados juntos, mas que por decisão e dureza do próprio coração tomaram a decisão de se separar. Quando a gente acha que numa separação um dos dois ou os dois saem do mesmo jeito que entraram no casamento, é aí que nós nos enganamos. Um sempre vai sair mais destruído, com menos patrimônio talvez, né? Isso em todos os sentidos, destruídos em todos os sentidos, mas principalmente emocionalmente. Não adianta nós dizer que não teve nenhum problema, porque teve. E isso causa uma destruição. É doido, vocês se acabaram, hein? Viu? Aí, ó, se acabaram. Sabe quem mais sofre no meio de tudo isso? São os filhos. Quando a esposa e o esposo falar eu estou bem, vocês podem ter certeza que os filhos não estão bem. Porque eles queriam ver o pai e a mãe juntos. E um lar destruído não é um lar fácil de reconstruir. Por isso que nós temos que ser muito espertos e guiados pelo Espírito de Deus de tomar decisões sábias durante o matrimônio. Fiquem juntos. Se perdoem e resolvem os problemas de vocês. Conversem à luz da palavra. Busquem orientação para que vocês não fiquem assim depois. Que Deus abençoe. Podem sentar. Obrigado. Pode ficar aqui na frente se quiser também. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do corpo, como Cristo faz com a igreja. Maridos, amem a sua esposa. Nós sabemos que relacionamentos têm dificuldades. Mas como é que você quer que a sua esposa seja uma esposa querida, uma esposa que te cuida, se você não demonstra o amor, se você não cuida dela? Se você despreza muitas vezes o que ela faz para chamar a tua atenção, para mostrar o quanto ela está disposta a cuidar de você? Será que os maridos já observaram que a louça limpa, a roupa limpa, a cama cheirosa, isso é um cuidado para você?
Isso é um cuidado que a esposa tem com o seu esposo, com a sua família, ao mesmo tempo. Ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Cristo não, ele amou tanto cada um de nós, nós somos a esposa de Cristo, nós somos a igreja. E por nós Cristo foi pendurado na cruz, ele apanhou, ele foi cuspido, ele sentiu os pregos nas mãos e ele teve que dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cuide da sua esposa. E aí o texto segue: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Homem, respeite a sua mulher pelo respeito que você tem a Cristo. Mulher, respeite o seu marido como o respeito que você tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Isso para a sociedade é difícil, né? Eu fico imaginando um movimento feminista me ouvindo falar sobre isso. Depois eles me pegam na saída. Mas não tem problema. O marido que ama tanto a sua esposa vai ter o respeito e o carinho dela sem nenhum sacrifício. Vai ser uma alegria. A esposa é de fato cuidar, ser obediente ao seu marido, porque ele a ama e mostra isso. E cuida dela constantemente. Pense sobre isso. Deus certamente ama o casal e abençoa o casal. Mesmo que Deus reconhece que no casamento tem dificuldade, Deus sabe disso. Deus sabe o quanto muitas vezes o marido é injusto com a sua esposa. Deus sabe muitas vezes quanto a sua esposa despreza o seu marido. Por isso que Deus deu algo extremamente importante para todos nós. Algo chamado arrependimento e perdão. Marido, se você tiver alguma coisa que pedir perdão à sua esposa, não tenha medo. Peça perdão. Até pelo tua falta de cuidado às vezes com ela, a falta de reconhecimento daquilo que ela faz dentro do seu lar, como aqueles 9 que não voltaram para agradecer. Não seja um dos 9, agradeça, cuide dela. Esposa, se tem uma coisa certa é que o seu marido vai pecar também contra você. Perdoe. Porque sem perdão o casamento não prossegue. Sem perdão, vocês criam um campo de guerra dentro do lar de vocês. Em vez de ser um lar, é um campo de guerra. Que às vezes um dos dois vai dizer assim: cara, eu tenho que ir para casa de novo. Que desgrama, eu não queria. Mas quando chega o momento, a hora de ir para casa, a pessoa vibra e fala: opa, eu vou encontrar o meu lar, a minha esposa, meus filhos. Torne o lar de vocês um lar abençoado por Deus. E Deus diz para que isso aconteça: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Deus está falando isso aqui para o homem, tá? Esse primeiro texto aqui é para o homem. Seja honesto, seja fiel a Deus. Não cobre da sua esposa fidelidade se você é desonesto. Não cobre honestidade da sua esposa se você engana a Deus, tenta enganar a Deus. Então seja de fato temente a Deus.
Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, não só na questão de filhos, mas em muitos benefícios que ela vai trazer. E em volta da mesa os seus filhos como oliveiras frutíferas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Pensem sobre isso. Estimado casal, Dionis, Kiliane, Beatriz, Lucas, pense sobre essas palavras e coloquem elas em prática. E vocês terão um lar abençoado e um lar feliz diante do nosso Deus. Que Deus assim guarde cada casal aqui presente. Sei que não é fácil, Deus sabe que não é fácil. Mas lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute por eles. Não deixe, não entrega simplesmente de mão beijada para o Satanás. Não entregue para o mundo lá fora a sua família de qualquer jeito. Lute por ela e Deus certamente te abençoará. Que Deus esteja com vocês. Amém.